Olá! O Poder Judiciário do Maranhão está trabalhando para ampliar a regularização fundiária urbana e rural no nosso estado. Esse trabalho também passa por outros órgãos, pelo Poder Executivo e pelos cartórios extrajudiciais. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o trabalho da Corregedoria-Geral da Justiça, cartórios extrajudiciais e Secretaria Estadual de Cidades, com a regularização fundiária. Você também vai saber como foi a terceira reunião do Fórum Fundiário de Corregedores Gerais da Justiça da região Matopiba, que aconteceu em São Luís. Nós ainda vamos falar sobre os excelentes resultados da Justiça maranhense no cumprimento das metas nacionais de produtividade de 2019. E para falar sobre regularização fundiária, hoje recebemos o titular do primeiro ofício extrajudicial de Passo do Lumiar, Felipe Madruga, e a advogada Jéssica Arruda, da Secretaria de Cidades. É agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. A Corregedoria-Geral da Justiça, durante a atual gestão, está atuando para ampliar a regularização fundiária em benefício da comunidade. É uma forma de ampliar o acesso de moradores de áreas rurais e urbanas aos direitos advindos da moradia. E hoje recebemos a advogada Jéssica Arruda, que vai começar explicando para o nosso público em que consiste esse processo da regularização. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Jéssica Arruda. Obrigada, Eida. Obrigada, Amanda. Então, a lei ela conceitua a regularização fundiária como um conjunto de medidas públicas que abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação do núcleo urbano informal ao ordenamento territorial e à titulação dos seus beneficiários. Mas o que isso quer dizer? É que o principal objetivo da regularização fundiária é reconhecer o direito de propriedade dos ocupantes irregulares. Esse reconhecimento ele é feito por meio da titulação, que é o registro imobiliário, aquele registrado em cartório. Ele retira o ocupante irregular da informalidade e reconhece o seu direito de propriedade. Além disso, a regularização ela tem por finalidade incorporar o núcleo urbano informal ao ordenamento territorial. Isso acontece porque quando geralmente os núcleos urbanos, eles não possuem uma infraestrutura básica essencial. Por exemplo, fornecimento de água, luz, saneamento básico. E aí o poder público que estiver regularizando esse assentamento, ele deve implementar essas obras de infraestrutura essencial. E um terceiro objetivo da regularização fundiária é resolver de forma extrajudicial conflitos fundiários e assim desafogar o judiciário. A gente nota que, por exemplo, essa coisa do limite de município aqui, na Grande São Luís, ele é precário, né? Eu tive a oportunidade, no trabalho como jornalista, de conhecer pessoas que tinham, por exemplo, uma conta de luz de Passo do Lumiar e a conta de água de São José de Ribamar, por exemplo. Essa dificuldade, né? E como é que está esse trabalho da Secretaria de Cidades para essa delimitação de território, de limites dos municípios? Esses municípios que são limítrofes, que não têm uma limitação bem definida de onde começa e de onde termina, a gente mantém a gente celebra um termo de cooperação técnica. Vamos supor, se nós formos regularizar essa área que não tem uma definição com Passo do Lumiar, nós celebramos com ele um termo de cooperação. E assim os dois municípios de São Luís e o de Passo trabalham juntos e conseguem resolver esse problema de limitação. Ok. Vou falar agora com o titular do primeiro ofício extrajudicial de Passo do Lumiar, Felipe Madruga. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. Qual o papel do serviço extrajudicial, por exemplo, do trabalho de regularização fundiária, nesse contexto que nós estamos falando? Sim. Muito obrigado, Eider e Amanda. Os cartórios eles têm um papel muito importante nesse processo de regularização fundiária, porque ele vai efetivamente entregar o registro da propriedade para o beneficiário final. Então tem todo o trabalho do Estado de fazer aqueles levantamentos de quem são os ocupantes, mas também tem a parte do cartorário que seria verificar a questão jurídica daquela área, a disponibilidade para que seja feito o processo de regulação fundiária e ver também qual seria o caminho mais adequado para aquele determinado
para aquela determinada população que está vivendo naquela área, né? Porque a gente tem que ver as questões jurídicas, cada área tem uma situação, algumas áreas têm registro, outras não têm, alguns já têm até algum loteamento registrado, então tem toda uma análise jurídica que vem sendo feita já junto com a Secretaria das Cidades, a gente vem analisando junto e feito alguns projetos juntos. É um trabalho complexo, não é, doutor Felipe? É um trabalho complexo. Várias instituições. Sim, sim. É um trabalho complexo que demora algum tempo, né? Isso a gente nota que as pessoas, quando a gente começa a fazer esse trabalho, as pessoas já sentem uma ansiedade para que finalize o mais rápido possível, mas tem todos os prazos legais que tem que cumprir, de publicação de edital e efetivamente fazer uma análise para que aquilo ali termine com sucesso. Certo. Então, daqui a pouco a gente volta a tratar de outros assuntos do tema com os nossos convidados. Pois é, e por falar em regularização fundiária, esse foi um dos temas tratados na terceira reunião do Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais da Justiça da região Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O encontro foi realizado em São Luís, com a presença dos corregedores e de autoridades, como o governador do estado e o presidente do INCRA. Aconteceu em São Luís a terceira reunião do Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais da Justiça da região Mato Piba. Estiveram presentes os Corregedores Gerais da Justiça do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho Silva, do Tocantins, João Rigo Guimarães, e desembargador Ilo Almeida de Souza do Piauí, presidente do Fórum do Mato Piba. O evento contou com apresentações e debates a respeito dos problemas fundiários presentes na região comum aos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa questão fundiária é uma questão não só dessa região, mas do Brasil inteiro, mas nesta região, especificamente, essa questão vem dificultando muito o crescimento econômico dessa região. Foi aí então que foi criado lá, que tivemos a ideia da criação deste fórum, de 4 corregedores, e nós, na verdade, esse é o terceiro encontro que estamos realizando. Tivemos o primeiro encontro no final do ano passado em Teresina, a oportunidade que foi criado o fórum. Depois disso tivemos um outro fórum, um outro encontro em Salvador, e estamos tendo o terceiro encontro aqui em São Luís. Na verdade, este fórum, nós vamos discutir os problemas que afetam esses 3 estados no que respeita à regulação fundiária. A regularização fundiária é hoje uma realidade que nós temos que resolver para o Brasil. Encontramos hoje um passivo muito grande de famílias que ao longo de mais de 30 anos ficaram alijadas da cidadania por conta de não possuírem essa regularização fundiária, o seu título da terra. E a nossa participação aqui nesse fórum é exatamente para nós estreitarmos alinhamentos e verificarmos propostas de ação comum que possam, de fato, contribuir para esses objetivos. O corregedor do Tocantins, desembargador João Rigo Guimarães, apresentou os avanços no trabalho de regularização fundiária urbana e rural promovido pela corregedoria do seu estado. Os 4 estados que compõem o Mato Piba têm a mesma estrutura de dificuldade. A regulação fundiária é necessária em todos, dentro de uma mesma forma que deva acontecer. Não há grande diferença, todos passam pelas mesmas dificuldades, os mesmos entraves, e a regulação fundiária ela visa, sobretudo, a pacificação da terra e aumento da produção de grãos para alimentação dessa população crescente. Já os servidores da Corregedoria do Piauí apresentaram o projeto Regularizar, medida que objetiva a valorização da cidadania e promoção da justiça social por meio da regularização fundiária, garantindo o acesso ao exercício do direito de propriedade. O corregedor do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho, falou sobre os problemas fundiários discutidos no evento. Nossa ideia é buscar, conciliar, dialogar, não é? Fazer com que essas fronteiras, a fronteira riquíssima que é o Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia, que conflua no sentido que a gente respeite a sustentabilidade, que a gente respeite o meio ambiente, mas também que se respeite, se dê condições para que o agronegócio, o povo originário, que eu denomino originário, que é o povo indígena, não é? E o pequeno agricultor e os quilombolas. O que nós queremos é trazer segurança jurídica.
Além dos corregedores, estiveram presentes na reunião o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, o presidente do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, general João Carlos de Jesus Correia, e o representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Rafael Zavala Gomes del Campo, entre outras autoridades. E o Telejudiciário é o seu canal para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Para falar de graça, ligue de um telefone fixo para o número 0800 707 1581. Ou ligue de um celular com as taxas da sua operadora para o número 98 código 3194 5555. No próximo bloco, nós vamos continuar a entrevista sobre regularização fundiária com os nossos convidados. Você vai saber um pouco mais sobre as principais legislações brasileiras sobre essa matéria. Também vamos mostrar os resultados da Justiça Maranhense no cumprimento das metas 2 e 3 do Conselho Nacional de Justiça este ano. Não saia daí, a gente volta já já. Justiça Cidadã está de volta. Hoje, conversando com a advogada da Secretaria Estadual de Cidades, Jéssica Arruda, e com o titular do primeiro ofício de Paço do Lumiar, Felipe Madruga. Jéssica, quais são as principais legislações que normatizam os procedimentos de regularização fundiária no Brasil e no Maranhão? Certo. No Brasil, o tema de regularização fundiária foi tratado pela primeira vez na Lei da Minha Casa Minha Vida, de 2009. Posteriormente, em 2017, foi promulgada a Lei Federal 13.465 e, posteriormente, regulamentado pelo Decreto Federal 9.365 de 2018. Em âmbito estadual, desde 2015, a regularização fundiária é uma política pública do governador Flávio Dino, e o que tem de mais atual é uma medida provisória de número 295 de 2019. Essa medida ela institui o Programa Estadual de Regularização Fundiária, a chamada REUR-BMA, sob competência e gestão da Secretaria das Cidades. Também há o provimento de número 29 de 2019 da Corregedoria Geral de Justiça, e ele veio substituir o antigo provimento, que era o de número 25 de 2015. Agora, um estado, por exemplo, como o Maranhão, extenso, com 217 municípios, e a gente sabe, também noticia, há muitos conflitos com relação a essa questão de terras, principalmente quilombolas, né? Sim. O estado vem monitorando isso, e com essa nova política, essa mudança, por exemplo, do governo federal, né, um novo presidente, a expectativa é grande com relação a órgãos, por exemplo, como o INCRA, na ajuda dessa demarcação, desse A Secretaria das Cidades, ela realiza somente a regularização fundiária urbana. A rural é de competência do ITERMA. Mas o ITERMA e a Secretaria já firmaram algumas parcerias para conseguir regularizar áreas que parcialmente é rural e parcialmente é urbana. Em relação à quilombola, nós ainda não regularizamos nenhuma área com essa classificação. Ok. Certo. E dando continuidade aqui à questão da legislação, né, o provimento número 29, Sim. Doutor Felipe, a Corregedoria editou esse provimento número 29, este ano de 2019, Sim. que trata da regularização fundiária urbana. De que forma esse provimento, né, conseguiu contribuir para o trabalho dos cartórios extrajudiciais? Sim, esse provimento ele foi muito importante porque a legislação, a Lei 13.465 e o Decreto 9.310, eles são normas muito amplas e elas são muito detalhadas. Então, o que acontece? O provimento ele te traz um passo a passo do que precisa ser feito para que isso seja implementado. Ele tira algumas dúvidas também com relação a que procedimento vai ser adotado pelo cartório. Então, a gente ficou muito feliz com a edição desse provimento, porque ele realmente dá uma ajuda muito grande assim, na hora de fazer o procedimento. Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre o provimento, as mudanças? Sim. Um dos principais avanços desse novo provimento é que não existe mais um limite de área para que seja feita a regulação fundiária urbana. Esse limite anteriormente ele era de 250 metros quadrados para fazer a regularização fundiária urbana de interesse social. Agora esse limite ele não existe mais. Ele pode ser qualquer área desde que
a renda familiar seja abaixo de 5 salários mínimos. Agora, Jéssica, ainda falando sobre o provimento número 29 da Corregedoria, também resultou de um pedido da Secretaria de Cidades. Como essa medida impacta no trabalho da Secretaria? Um dos grandes desafios da Secretaria das Cidades foi garantir a gratuidade dos atos de registros na regularização fundiária de interesse social. Isso porque, anteriormente, o tema era tratado no provimento de número 25 de 2015. E ele estabelecia que a gratuidade somente seria para os imóveis de até 250 metros de área total e 70 metros de área construída. Acontece que houve a promulgação de novas 2 leis federais que estabeleceram outros paradigmas. Os paradigmas da nova lei eram o seguinte: vai ser gratuito todas as regularizações que forem classificadas de interesse social. Como o Dr. Felipe falou, a classificação em interesse social é de acordo com a renda familiar. Se o núcleo urbano for ocupado predominantemente por população de baixa renda, ou seja, aqueles que recebem até 5 salários mínimos, aquela regularização vai ser de interesse social. E aí, todos os atos de registros deverão ser gratuitos. Então, como havia essa incompatibilidade do provimento 25 de 2015 com as leis federais, o secretário Rubem Júnior oficiou o Dr. Marcelo, por meio da Corregedoria Geral de Justiça, para que houvesse a elaboração de um novo provimento. E assim nasceu o provimento 29 de 2019, uma força-tarefa da Secretaria das Cidades com a Corregedoria Geral de Justiça. E esse provimento ele é importante porque nós conseguimos a gratuidade não somente do registro, mas também de buscas cartorárias, da emissão de certidão, de desmembramento ou unificação de áreas. Todos os atos que envolvem o cartório são gratuitos. Além disso, como o Dr. Felipe falou, o provimento 29 de 2019, ele uniformizou os procedimentos que devem ser adotados no cartório. Então, hoje, graças a esse provimento, todos os cartórios adotam as mesmas exigências, possuem os mesmos prazos quando envolve a regularização fundiária aqui no Estado. E, Jéssica, como é que você avalia assim, a importância desse trabalho conjunto? Justiça, não é? Secretaria de Cidades, envolvendo o município, tudo em benefício da população. É essencial essa parceria. O Estado ele não conseguiria regularizar e atingir o tanto de beneficiários se não tivesse essas parcerias. Por exemplo, já falei há pouco da importância do provimento que a gente conseguiu Sim. por meio de Dr. Marcelo, da Sim. Corregedoria. Também temos uma parceria muito boa com o Dr. Felipe, que é o de Passo do Lumiar, porque nós somos da Secretaria e atuamos em todo o Estado. Só em Passo do Lumiar já foram entregues 1.500 títulos, né, doutor? E é feito em tempo recorde, ele consegue... Quanto tempo? 30 dias. 30 dias? Isso. Bem rápido. Sim. E aí tudo de forma gratuita. É o que é melhor, não é, Eider? De forma rápida e gratuita. Quando a gente fala em regularização de terra, vem logo as cifras na cabeça. Ai, meu Deus, quanto é que eu vou Pensa que as custas são altas, né? Quanto é que eu vou ter que desembolsar? Todo mundo pensa, né? Todo mundo se preocupa com essa questão, né? né? Com o tempo e com a questão financeira. Pois é, então aí a gente já garante, é rápido e gratuito. Certo, então, bom, e agora a gente muda de assunto para informar que o Poder Judiciário do Maranhão já cumpriu mais de 100% das metas 2 e 3 definidas pelo Conselho Nacional de Justiça para este ano. Esses resultados foram destacados durante a segunda reunião preparatória para o 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário. No encontro realizado no CNJ, foram demonstrados os resultados parciais do cumprimento das 8 metas nacionais de 2019. Em relação à meta 3, que trata de conciliação, o Tribunal de Justiça do Maranhão está entre os 3 tribunais do país com os maiores percentuais de cumprimento, sendo o primeiro no âmbito estadual com um índice de 424,75%. E não esqueça, você pode tirar sua dúvida sobre assuntos da Justiça pelo Telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para 0800 707 1581. Ou pode ligar de um celular com as taxas da sua operadora para o 98 3194 5555. No último bloco do programa Justiça Cidadã, nós vamos conversar sobre o trabalho de regularização fundiária de Passo do Lumiar. E a advogada Jéssica Arruda vai explicar os benefícios desse trabalho para as comunidades contempladas. Nós voltamos já já.
Já estamos de volta com o último bloco do programa Justiça Cidadã de hoje, conversando sobre regularização fundiária com a advogada da Secretaria Estadual de Cidades, Jéssica Arruda, e com o titular do primeiro ofício de Paço do Lumiar, Felipe Madruga. Felipe, fala um pouquinho sobre o trabalho de regularização fundiária que vem sendo desenvolvido no município de Paço do Lumiar e a participação do primeiro ofício extrajudicial. A gente faz esse trabalho com muita alegria. Primeiramente, eu gostaria de falar isso, porque a gente nota que isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. A gente sabe que muitas pessoas têm a sua casa ali, ela construiu muitas vezes aquilo ali com o esforço do seu trabalho, e aí quando vai precisar vender ou fazer alguma coisa com a casa, tu não tem como colocar aquilo no mercado porque tu não tem um documento. Às vezes tu não tem nenhuma conta de luz, nenhuma conta de água, tu não tem nenhum ponto de referência, alguma coisa que faça tu dizer que tu é realmente... Justificar realmente que você é o proprietário. Tu é realmente o proprietário, ou até não tem nenhum documento que demonstre nem a posse, às vezes, do próprio documento, do próprio imóvel, né? Então isso vai colocando esses imóveis no mercado e vai desenvolvendo a economia local, vai trazendo a esperança para as pessoas, que as pessoas vão poder E há também, ter... Felipe, desculpa te interromper, mas um grande risco da invasão dos Sim, muitas vezes pessoas, tu não tem a segurança, tu não pode sair de casa, tu não sabe o que vai acontecer quando tu voltar para casa, porque tu não tem nem como depois reclamar ou comprovar que tu estava ocupando aquele imóvel, né? Mas a parte de desenvolvimento da economia eu acho que é também muito importante, porque aquilo ali vai dar acesso à pessoa a poder vender esse imóvel não só para um vizinho ou para um parente, mas vai poder colocar ele no mercado imobiliário como um todo. Vai também dar acesso a crédito. Quais são as garantias, por exemplo, da pessoa que já tem o título ou a posse do... Ele é proprietário. Depois que é feito esse serviço da regulação fundiária, ele é o proprietário definitivo do imóvel. Não tem que fazer mais nenhuma outra etapa perante o cartório. O que é entregue já é a certidão do registro de propriedade. São as mesmas coisas? Título, na verdade, tem a teoria de que ele ainda vai ser levado a registro, né? É feito uma titulação só com o nome de todos os ocupantes daquela localidade. Na verdade, foi um instituto novo, jurídico, criado na Lei 13.465, que é o Instituto da Legitimação Fundiária, onde se registra o nome de todas as pessoas, né, com os seus determinados lotes e casas onde eles estão ocupando. E aí tu vira proprietário, definitivo. Okay. E Felipe, de forma mais simples, assim, para a gente explicar para os nossos telespectadores, como é que acontece esse processo? De forma resumida, assim. Depois que é feito todo o levantamento pela Secretaria das Cidades, ele vai passar por uma aprovação no município, na prefeitura do município, no caso lá Paço do Lumiar, né? Aí é levado essa documentação para o cartório e se abre as matrículas individuais. E após o registro vai ficar um nome daquele ocupante, do beneficiário final, como sendo o proprietário daquele imóvel. Ele pode até, inclusive, perder aquele documento no futuro, ele pode ir no cartório tirar uma certidão, aquilo ali vai ficar público, vai ficar lá registrado até ele vender ou ceder para uma outra pessoa, conforme for ele achar interessante ou necessário. Certo, só procurar o cartório da cidade. Só procurar o cartório. Tá certo, então. E Jéssica, como esse trabalho de regularização fundiária impacta diretamente nessas famílias, né, e comunidades que são beneficiadas com o projeto? A regularização ela é um processo de transformação, que não se limita à entrega do título de propriedade. Essa, na verdade, é somente uma das fases desse longo processo. Uma vez identificado o núcleo urbano informal, que são os conhecidos assentamentos, o poder público que estiver promovendo a regularização fundiária deve organizá-lo e garantir a implantação de infraestrutura essencial. Então, acompanhado do título de propriedade, vai saneamento básico, energia elétrica, asfalto, infraestrutura, instalação de equipamentos públicos. E como o doutor Felipe falou, a lei de regularização ela foi criada num contexto de crise financeira, que foi em 2017. E foi uma das formas de estimular a economia, porque o beneficiário da regularização fundiária era um ocupante irregular. Com seu título de propriedade, ele é inserido no mercado. A sua casa passa a ser bem mais valorizada e ele tem acesso a crédito bancários. Consegue fazer empréstimos, ter acesso a fiéis, por exemplo. Ok. Bom, a gente está chegando já ao finalzinho do programa. Eu gostaria das suas considerações finais, Felipe, a respeito desse trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. Gostaria de agradecer muito ao nosso desembargador corregedor, desembargador Marcelo, que vem
desde o início da sua gestão, fazendo o possível para que essa regulação fundiária aconteça, né, junto com o Matopiba, né, e também gostaria de agradecer a doutora Jaqueline Reis Caracas, que é a juíza auxiliar da Corregedoria, que trabalha nessa pasta do extrajudicial. E se não fosse eles, realmente esse provimento, né, não seria dessa forma, não seria tão rapidamente e com tanta qualidade. Certo. Agora com você, Jéssica, suas considerações finais, por favor. É muito importante esse diálogo sobre esse assunto que está tão em alta, que é o da regularização fundiária. Aconteceu há pouco tempo o evento do Matopiba, que reuniu corregedores da região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Foi um ambiente de discussão sobre regularização fundiária, uma troca de experiências. Lá nós percebemos que o estado do Maranhão está bem avançado nos números. Por exemplo, só a Secretaria das Cidades entregou mais de 5.000 títulos na Cidade Olímpica, que é um dos maiores núcleos urbanos informais da América Latina. Aproveitar a deixa de Dr. Felipe e também agradecer a Dr. Marcelo, que teve atuação direta na elaboração do provimento 29 de 2019, que foi uma grande conquista para a regularização fundiária aqui do Estado, e também a atuação do nosso secretário, que desde que assumiu a pasta conseguimos garantir a gratuidade das custas, aumentamos o número de entregas, a celeridade também dessas entregas, e é isso, estamos sempre à disposição da Secretaria. E obrigada. Okay. Certo, Jéssica, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Muito obrigada também, doutor Felipe. Bom, está terminando aí mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Tem mais uma edição na semana que vem. Até lá! Uma ótima semana para você.